Bibili com uma carrada aí, quando é que era que vai ligar com uma carrada? Agora vai lavar, pegar de para a batalha de Plus, vai para a Nora. Esta é a porta aqui do quarto onde eu dormia. Quando era moço, tinha 7 ou 8 anos, portanto em 1946, 47, dormia aqui. E logo, antes do sol nascer, começava a ouvir as bestas, os animais, os burros e as mulas, com as pessoas que vinham à água antes do sol nascer. Iam apurar a água quando não havia água e normalmente, mesmo quando havia água, vinham sempre de madrugada antes do sol nascer, é que vinham buscar a água. E, portanto, seguíamos este caminho, seguiam este caminho para os poços, que é a estrada dos poços. Depois seguia-se pelo caminho, era o caminho de terra batida, de Macdam, na altura. Portanto, aqui o poço já está aqui próximo, o Pocinho das Hortas. E vinhas a que poço é que vinhas à água? Ora vinha-se aqui, ora ia-se além à Fonte Santa. Assim. Eu ia com um carrinho de ferro, com daqueles de pôr 2 cantas também de alumínio, que é que chamavam aquilo. Sim. E o Pocinho, que era o perto. Pois. O Pocinho das Hortas. Às 7, 8 horas, e era até às 8, 9 horas, pronto, e enchia tudo quanto era de água. Em casa, e regava. Qual era o poço que ias? O Poço Arranhado ou a Fonte Santa. A água da Fonte Santa era para regar. Pois. E a água do Poço Arranhado era mais para o gasto da casa. O meu pai ia buscar água com os cântaros à nora para nós bebermos e fazermos comida. E ali? E ele ia buscar também ali. Ali eu íamos buscar para lavar roupa, para o gasto da casa. E ele ia ao Pocinho. Eu ia buscar água com 2 cântaros, num carro feito com 2 rodas de bicicleta. Era no carro, era um burro ou uma mula, com cangalhas e depois levava os 4 cântaros. E quando levavam cântaros de barro para capturar a água, tapavam alguma... Eu lembro da minha mãe tapar, sabe como é que ela fazia? Não. Arranjava um ramo de alfarrobeira, dobrava e punha, tapava eles todos. Mas porquê? Com o ramo de alfarrobeira verde. Para não se acolojar. Para não se acolojar. E então punham, tapavam com os ramos de alfarrobeira. Chamavam, vamos apurar a água, iam apurar a água? Ia-se apurar, quando havia miséria. Apurar era quando havia pouca? Quando havia pouca, tinha. Aqui no Maré, aqui era mais maré. 4 em 4 horas é que se enchia um balde. Transportavam a água Mula. numa mula? Com 4 cântaros. De barro? De barro. Cântaros de barro, sim senhor. E como é que tapavam esses cântaros? Não eram tapados? Não? Não. Alguns com rolha de cortiça. Sim, em casa, por exemplo, tapava-se com uma rolha. Mas para transportar no caminho não usavam nem sequer um molhinho de uma árvore qualquer? Apanhavam um ramo de alfarrobeira. O ramo de alfarrobeira e tapavam a boca. No meu sítio, as mulheres levavam em preta, palma e faziam em preta e faziam tamiço ou bracinha. Enquanto esperavam? Enquanto esperavam, para não perder tempo. Sim. Nunca namorou no poço? Não. Era apanhar água e fazer bracinha. O cântaro era maior.
Era E 20 a litros. quarta tinha 2 asas também. Pois. E o Ventusa só tinha uma asa. Então foi tão bonito, era o que eu venço. Qual era o poço que tinha a canha? O da Silveira. O Silveira tinha a canha. As pessoas caminhões para a maré, depois já metida aquela vaga que ia aparecendo, iam tirando. Eu tenho o carro e tenho os 4 cântara de lata. Com tampa, com tampa. Com tampa. Também eu tenho de barro ainda. Este era o caminho que ficava na rota da água. Era o caminho, antes de haver a estrada principal, aquela 524. Havia este caminho que vinha de Apra e passava aqui pelos poços. Era o caminho principal, o caminho de Santa Bárbara e de Faro. E continuava por aqui e passava junto aos poços. Vinha desde a fonte de Apra e passava por aqui pelos poços dos Gorjões. Era o caminho que ficava na rota da água. Portanto, os caminhos antigos ou passavam na rota dos moinhos ou na rota da água. Este é o primeiro poço que se encontra na rota dos poços dos Gorjões, chamado o Pocinho das Hortas. Este poço não é muito fundo e é estreito e não tinha nascente. Isto aqui, quando chovia, alagava isso aí tudo, isso ficava tudo cheio de água. Esta baixa aqui da terra, ali do outro lado da parede, e o poço captava as águas de infiltração. As águas ficavam aí meses, durante 3, 4 meses aí alagado, e o poço apanha essa água que se introduzia pela terra e captava a água, essa água já lá embaixo filtrada, e era uma água limpa, boa para beber. Deixava-se escorregar a corda aqui junto ao gargalo e a corda, com o tempo, ao fim de muitos anos, começava a fazer estes sulcos. Não trouxeram lápis e papel, certo? Mas a Cristina trouxe. alguém trouxe. E o professor Adão, que não está ainda aqui, perdeu muito tempo a procurar na caminhada, para deixar aqui a vossa marca, o vosso desenho, a vossa pintura. Vocês estão a ouvir alguma coisa? Portanto, vimos ali o Pocinho das Hortas, que está logo ali por trás da parede, não é? Está aqui a 50 metros. E caminhamos aqui e encontramos aqui a Fonte Santa, que está aqui, agora aqui. Também há os sulcos aqui, não é? Tem aqui os sulcos, aqui junto onde está esta pedra, onde as pessoas se apoiavam para tirar, e é onde está também a maior parte dos sulcos. Como eu disse, este poço apanhava a água da enxurrada que vem no ribeiro, que passa aí mesmo encostado. E continua por aqui, onde está este silvado, é exatamente o ribeiro.
E era aqui sobre o ribeiro que haviam pedras de lavar, lajes. Haviam aqui 4 ou 5 lajes de lavar, onde as mulheres tiravam água do poço, punham o balde aqui, ao lado da pedra de lavar, e lavavam. Portanto, a água deste poço era mais para isso, para lavar roupa e para regar árvores. Não era uma água boa, potável para beber. E por causa disso, por essas características de ser já lavadouro, depois do 25 de Abril, a Comissão de Trabalhadores se organizou depois, logo a seguir ao 25 de Abril, conseguiu construir aqui, ocupou um bocado de terra aqui de um lavrador da terra e construiu um lavadouro. Portanto, isto tem um aspecto degradado, porque não chegou a servir, foi abandonado, apareceu a água dos furos artesianos e os vendedores de água, e portanto isto degradou-se, mas ainda está em bom estado de ser recuperado. Até, como se vê, as pias e as pedras de lavar não estão gastas, não foram utilizadas, tem um aspecto degradado, mas ainda está impecável a construção, não é? Não chegaram a construir o depósito, era para ter uma bomba que tirava a água diretamente para o depósito e o depósito fornecia a água para os tanques, para as lavadeiras. Mas pronto, isso nunca funcionou, ficou assim até hoje, não é? E aqui à sombra, como podem ver ali, não sei se estão a ver, antigamente não havia máquinas de lavar em casa, de maneira que as pessoas lavavam-se tudo à mão, exatamente, e havia sítios faziam assim. Pois, exatamente. Nós vamos visitar, que é o Poço Arranhado, que é já aqui à frente. Portanto, vindo ali da Fonte Santa, que é o poço que nós viemos, chegamos aqui a esta zona que é o Poço Arranhado. Chegamos aqui ao Poço Arranhado, tem este núcleo de habitantes aqui à volta. Mas este poço era muito importante porque é o mais fundo e ele tem uma canha no fundo mesmo, junto ao fundo do poço tem uma canha, ou seja, um túnel aí com 200 ou 300 metros de comprimento naquela direção. Nesta direção aqui, passa aí por baixo da casa, e era o poço mais frequentado, era o poço com melhor água e mais frequentado e que tinha sempre água, mesmo na seca mais severa, conseguia apurar água. E por isso também muita gente dos arredores, mesmo da Silveira, da Cruz de Pau, da Boldra, quando era seca mesmo severa, este poço não secava, tinha sempre alguma água e as pessoas vinham aqui às tantas da madrugada para apurar a água, apurar com o balde a água que saía da canha, que vinha do túnel, que trazia sempre um fio de água. Portanto, este poço foi muito importante para os Gorjões, porque era o único que garantia o abastecimento de água, mínimo de água para as pessoas se governarem, não é? E água potável, água boa, saborosa. Força e tal, aqui a fotografia. A água teoricamente se devia aparecer. A única coisa que já lá não existe é isto. Vocês não veem um buraquinho lá no chão? Não. Era para onde passava o tubo. E depois a água depois saía dali a correr, as pessoas tiravam, chamavam a maré. A água vinha por essa canha. Vinha por essa canha. Mas a maré é do mar, porque é que chamavam maré? A maré, quer dizer, a maré era quando enchia aquela reserva lá do fundo do poço, chamavam a maré. Portanto, iam esperar que essa água subisse para poderem mandar o balde e o balde trazer água. E quando era moço, a minha mãe mandava-me levantar às 2 da manhã para pôr a besta? Com uma besta, umas cangalhas em cima de uma besta com 4 cântaros e ir ao Poço Arranhado a apurar a água. Os cântaros eram de barro. De barro. E depois eu estava a lavar as pessoas, mas àquela hora estava menos gente e a gente conseguia apurar água um bocadinho. Aquilo tinha uma comporta, corria a água. Uma canha. A gente chegava o balde, trazia
um quarto de balde, vamos dizer assim, e enchendo, demorava ali 1 ou 2 a encher os 4 cantos. Faziam à vez, a tirada da água. Não era à vez, não. Cada um tinha um balde, não? Sim. Em volta do poço, cada um jogava o seu balde. Pois, quando chegava lá abaixo, o primeiro que ocupava o... Era à vez. Aqui cabia muita gente lá. Até as pedras que estavam em volta do poço tinham uma ranhura com a corda a correr. A corda cortava a pedra. No Colmeal, a Silveira, claro, e o Poço do Arranhado. Foi os 3 poços que eu me lembro de ir quando era novinho. Portanto, ia daqui da Silveira e ao Poço Arranhado. E ao Poço do Arranhado. Sim. E depois eu fui sempre à água até, bem dizer, até já homem. Até depois fui para a tropa. Depois, até mesmo quando vinha... Tu ias mais que as tuas irmãs. Ia sempre. Ia sempre. E era o António Barriga. O António Barriga. Sim. Pois, tu e o António Barriga, os moços que eu me lembro mais vezes passavam ali com os funis e os baldes a chocalhar. Mas eu gostava de ir. Sim, gostava. Portanto, agora vamos a caminho do Poço da Nora. Portanto, era um caminho estreito de terra batida, pedras, agora é que está pavimentado, há 10 ou 15 anos foi pavimentado, mas era um caminho de bestas, né? Um caminho de cabras, pedregoso, que vai dar a um poço que está aqui mais à frente, que é o Poço da Nora. Como se vê, é um poço tipo Nora, grande, redondo, maior diâmetro, e tem um espaço à volta para o animal andar à volta também, e um espaço grande à volta, porque foi Nora, em princípio teve engenho e foi Nora. O Joaquim Barros contou-lhe a história do avô e da Nora. Exatamente. E o Sr. Manel sabe, conta lá essa história então. Pois a história, isto era tudo do avô dele, do pai do Joaquim Barros, e depois... Portanto, resumindo, isto era do avô dele, que era o homem dono destas terras todas aqui, quis fazer uma nora, pôs-lhe engenho e tudo, para regar a horta, para fazer a horta. Mas como não teve água suficiente, ou não teve a nascente, não é? Não, já tinha nascente, que ela havia água à farta aí. Isto caía, entelhou e o homem não tinha condições para levantar isto. Pois. Depois é que levantou isto. É claro, mas isso já há muitos anos, isso a parte não conhecia eu, me contaram, não é? Os estrangeiros também estavam a minar isto tudo, a nível de compra de casas, etc. Não joga saliva. E o nome deste poço como é que é? Como que é? Poço da Nora, Poço da Nora. Poço da Nora. Vocês sabem o que é uma nora? Toda à volta do gargalo existem sulcos nos baraços, feitos pelos baraços dos baldes, não é? Portanto, tudo à volta há sulcos. Portanto, toda à volta do poço havia gente a tirar água simultaneamente. E aqui também as mulheres vinham lavar roupa. Portanto, havia além, em cima daquela parede além também havia um valado. Ainda lá está uma pedra de lavar, ainda está além um exemplo, além à ponta, aquela extremidade. E este poço é grande, é largo, já tem uma construção de pedra, não tem a pedra solta, tem uma construção, nota-se que é mais recente até pelas paredes, e tinha água fresca, boa, potável, boa para beber. Lindos, vocês já acabaram, mas já... Agora esperem que eu não... Olha aqui o que? A palavra e só escolheram que é cântaro. Podia ser o A, mas... Então fazem um quadro.
começou com um desafio. Existia o poço, o lavador, que o Adão Contreras tem muita estima e quer trabalhar essa ideia da água e dos poços. E eu apresentei uma proposta muito de um caminho como o Feiticeiro de Oz, em que se vai percorrendo e vai-se descobrindo coisas, mas sempre à volta da água. Sim. Não Portanto, podia são ser estes mais, trabalhos que vamos apresentar no dia 18. Sim, sim. O Poço da Nora, com esta peça, a que lhes chamo de vida. É um poço cheio de vida, com plantas a nascer por todo o lado. Este é o alimento. Toda a gente tinha animais. Isto é um jarro de leite de cabra. Tem que a pega, cabrinha, para representar também a existência de pias à volta dos poços, porque havia sempre pias, todos os animais lá bebiam a sua água. Não foi um processo fácil. Não foi um processo nada fácil. Quando havia falta de água no verão, não é? Normalmente acabava por haver se era anos mais seco ou menos seco. Iam primeiro, ali os da Fonte da Morta, iam primeiro à fonte da Fonte da Morta, que era um poço mais pequenino, tinha uns 4 ou 5 metros de profundidade, que se esgotava facilmente. Depois ia um outro poço em Valcarvalho, que também, esse já teria uns 12 a 15 metros, que também se esgotava. Depois disso, ia-se aos poços dos Gorjões, o poço, aquele primeiro do Dólares, ao pé da casa do Arranhado. O Arranhado, e depois um outro poço também mais adiante, já mais ao pé do Alto, que eram 2 aí. Sim. E portanto, ou havia água num, ou havia água no outro. Quando não havia água em nenhum dos poços, iam às bicas dos vilarinhos, que aí normalmente havia água corrente. E até há a história, que esta agora diz-me respeito, que eu tive para nascer em cima do cavalo que a minha mãe foi de manhã buscar água às bicas dos vilarinhos no dia em que eu nasci. E dizem que eu nasci de manhã, ela chegou a casa e portanto pouco tempo depois eu nasci. E depois era quem é que chegava primeiro de manhã para apanhar aquela água que entretanto se tinha acumulado lá no fundo do poço. Isto da água era um problema sério. Aliás, uma das preocupações das pessoas que viviam naquelas zonas era realmente a água. Primeiro, como é que tinham água? Tinha que se economizar água. Por exemplo, esta ideia de economizar água. Esta malta do campo toda tem a ideia de economizar água. Porque economizaram, depois construíram cisternas e tal. Mas mesmo assim a lógica era sempre essa. Que a água era um bem precioso. Nunca cantaram o bendito louvado, nunca fizeram romarias a pedir água. As romarias faziam. A cantar para chover. Água. Água por misericórdia, não era? Água por misericórdia. Sim, o bendito louvado. Ainda se lembra, não? Ainda se lembra, a senhora. Ainda ia, que era moça pequena. Mas lembra-se do canto. Sim, lembro-me que a gente era moça pequena e aquele canto, a gente até se ria quando era pequenino. E elas todo mundo, mandai-nos água, misericórdia, nas 7 dias. E depois, fim de uns tempos, chovia. Pois sim. Chovia por acaso. E depois havia outro cruzeiro que tinha ali para lá, para o Poço Mouro, iam de cruzeiro em cruzeiro a cantarem, nós pedimos água, e enfim, e com umas rezas, umas coisas. E chovia depois. Depois, passado algum tempo, chovia. Lembram-se do que é que diziam nessas romarias? Não? Mas pediam água. Sim, pedíamos já. Misericórdia. Sim, era cantado. Levávamos o Santo Elias porque era o santo da água. Era o santo da água. E então levávamos o Santo Elias e rezávamos. Eu lembro-me da minha mãe dizer que houve um ano que começaram a fazer a procissão e quando voltaram já o tempo estava a ficar nublado. Eu lembro-me disso, de um ano de chover.